Galera, vale ressaltar aqui um ponto que eu já comentei com vocês na aula passada, mas é interessante reiterar, é que o Ministério Público ele sempre vai estar presente nas ações de adoção. Mas existe uma possibilidade de dispensa quando a adoção, na realidade, for para pessoas de maiores de 18 anos, em que a gente tem uma dispensa dessa atuação do Ministério Público nos casos envolvendo maiores de idade, tá? Trazendo a aplicação do artigo 43, desculpa, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vale reiterar aqui um acórdão bem interessante acerca de uma questão muito curiosa que ocorreu lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que trouxe para nós a adoção, família substituta, possibilidade, apelação, direito de família, adoção, criança inserida no âmbito da família substituta, interesse do menor, possibilidade, inteligência do artigo 43 do ECA, princípio constitucional da máxima proteção à criança e da dignidade da pessoa humana, recurso desprovido. A falta de recursos materiais não constitui pressuposto para destituição do poder familiar, medida extrema a ser apurada em procedimento judicial amplo e restrito. Todavia, conforme a orientação jurisprudencial dos tribunais pátrios, o mesmo não ocorre acerca da carência de amor, afeto, atenção, cuidado, responsabilidade, compromisso e proteção para com o menor, pois tais sentimentos são imprescindíveis para o seu pleno desenvolvimento, especialmente se este já se encontra inserido em outra família, sendo certo que a adoção deve ser deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos, ou seja, o artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que efetivamente é o caso dos autos. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sexta Câmara Civil, apelação 10309-040044-658/001. Então, é exatamente isso que a gente está querendo trazer para vocês. Não importa a questão patrimonial. Se essa criança ela vive uma condição de miserabilidade, esse é um problema social que deve ser enfrentado de outras formas. O que a gente está querendo tutelar aqui são as questões referentes a afeto, a questões de relacionamento, de atenção, de cuidado para com esta criança. A questão patrimonial é irrelevante quando se tem o afeto, tá? No que se concerne aos efeitos da adoção, esses efeitos da adoção, de quando que eles começam? Quando começam os efeitos da própria adoção? Os efeitos começam a partir do trânsito em julgado da sentença na regra do parágrafo 7º do artigo 47 do ECA. A exceção a este dispositivo será feita quando o adotante vier a falecer no curso desse procedimento de adoção. Nesse caso, terá uma força retroativa à data do óbito, tá? Então, nesse sentido, vai anunciar o artigo 42, parágrafo 5º do ECA, que a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação, vier a falecer no curso antes de prolatada a decisão. Essa última norma, esse artigo 42, parágrafo 5º, é aplicável ao que a gente denomina de adoção pós-mortem, devendo os herdeiros desse adotante dar seguimento ao processo de adoção, tá? Nesses casos, as relações de parentesco se estabelecem não só entre o adotante e o adotado, mas também, e é óbvio isso, entre aquele adotado e os descendentes entre o adotado, tá? Ou seja, a gente tem uma correlação de parentesco entre os irmãos dessa pessoa que estava sendo adotada, tá? E todos os parentes deste adotante, beleza? Então vale deixar também registrado aqui, por óbvio, que a adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica tem prioridade de tramitação judicial, conforme o parágrafo 9º do artigo 47 do ECA, e esse parágrafo 9º ele foi incluído pela Lei 12.955, de fevereiro de 2014. Essa norma, obviamente, ela é louvável e ela tem uma relevância e um impacto social considerável aqui para nós. Artigo 39, parágrafo 2º do ECA, vai vedar a adoção por procuração justamente diante desse caráter personalíssimo da ação. Então, havia dúvidas com a entrada em vigor do nosso Código Civil da possibilidade da adoção por procuração, mas isso está afastado de uma maneira total.
Seguindo aqui o parágrafo 3º desse mesmo artigo 39, que foi incluído pela Lei 13.509 de 2017, vai tratar para nós os casos os casos em que há um conflito entre direitos e deveres, interesses, direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive, imaginemos, seus pais biológicos. Nesse caso, deverá prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar esse parágrafo 3º do artigo 39. Se houver uma situação de divergência entre os pais biológicos e a vontade do próprio adotando, ouvido a partir dos 12 anos de idade, a vontade do adotando é que deve prevalecer. Isso é muito importante. Então, se a gente tem ali um adolescente com 13 anos de idade e manifesta seu consentimento quanto à adoção, mas os seus pais biológicos negam, vai prevalecer o interesse desse adolescente com 13 anos de idade, tá? Outra regra que continua em vigor aqui para nós, apesar da lei de 2009, é a vedação por adoção por ascendentes ou irmãos, na regra do artigo 42, parágrafo 1º do ECA. De todo modo, não há vedação para nós de adoção, por exemplo, de sobrinhos do próprio adotado, pois a autonomia privada não se encontra limitada na lei nesses casos, tá? Então, existe uma vedação de adoção por ascendentes ou irmãos, no caso do parágrafo 1º do artigo 42 do ECA. Mas, apesar dessas restrições, a gente tem que pontuar que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de adoção de descendente por ascendente diante das peculiaridades do caso concreto. Vamos dar uma lida aqui no nosso informativo 551 do STJ. Isso daqui é interessante, tá? Porque, querendo ou não, informativos, obviamente, eles trazem o caso concreto de uma maneira severa para nós e a gente tem que dar um destaque muito considerável para eles, tranquilo? Então vamos lá, ó. STJ, informativo 551. Galera, cortou meu áudio, eu tinha dado uma lida aqui em todo o julgado do informativo 551 do STJ, mas vou reler aqui para vocês porque é fundamental e é paradigmático esse informativo, que é um informativo recente, ele é de 2014, e vamos lá analisar essa exceção a essa regra do parágrafo 1º do artigo 42 do ECA. Bora lá. Admitiu-se excepcionalmente a adoção de neto por avós, tendo em vista as seguintes particularidades do caso analisado. Os avós haviam adotado a mãe biológica de seu neto aos 8 anos de idade, a qual já estava grávida do adotado em razão de abuso sexual. Ou seja, os avós que estão pleiteando essa adoção desse neto, eles adotaram a mãe desse neto, ou seja, a sua filha, quando ela tinha 8 anos de idade e ela já estava grávida em decorrência de um abuso sexual. Olha que caso, bem, a gente verifica isso na prática, tá? E por isso que é uma excepcionalidade. Então vamos lá. Os avós já exerciam com exclusividade as funções de pai e mãe do neto desde o seu nascimento, ou seja, ele nasceu quando a mãe tinha 8 anos de idade. Então, obviamente, os avós que criaram esse neto. Havia filiação socioafetiva entre netos e avós. O adotado, mesmo sabendo de sua origem biológica, reconhece os adotantes como pais e trata a sua mãe biológica como irmã mais velha. Tanto o adotado quanto a sua mãe biológica concordaram expressamente com a adoção. Não há perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando, e não havia predominância de interesse econômico na pretensão de adoção. De fato, a adoção de descendentes por ascendentes passou a ser censurada sob o fundamento de que, nessa modalidade, havia predominância do interesse econômico, pois as referidas adoções visavam principalmente a possibilidade de se deixar uma pensão em caso de falecimento, até como ato de gratidão, quando se adotava quem havia prestado ajuda durante períodos difíceis. Ademais, fundamentou-se a inconveniência dessa modalidade de adoção no argumento de que haveria quebra de harmonia familiar e confusão entre os graus de parentesco, inobservando-se a ordem natural existente entre parentes. Atento a essas críticas, o legislador editou o parágrafo 1º do artigo 42 do ECA, segundo o qual, aspas por parágrafo 1º do 42 do ECA, não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, fecha aspas,
visando evitar que o Instituto fosse indevidamente utilizado com intuitos meramente patrimoniais ou assistenciais, bem como buscando proteger o adotando em relação a eventual confusão mental e patrimonial decorrente da transformação dos avós em pais e ainda com a justificativa de proteger essencialmente o interesse da criança e do adolescente, de modo que não fossem verificados apenas os fatores econômicos, mas principalmente o lado psicológico de que tal modalidade geraria no adotado. No caso em análise, todavia, é inquestionável a possibilidade da mitigação do parágrafo 1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja vista que esse dispositivo visa atingir situação distinta da aqui analisada. Diante da leitura do artigo 1º do ECA, aspas por artigo 1º do ECA, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e do adolescente e do artigo 6º desse mesmo diploma legal, aspas por artigo 6º, na interpretação desta lei levar-se-ão em contas os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, fecha aspas. Deve-se conferir prevalência aos princípios da proteção integral e da garantia do melhor interesse do menor. Ademais, o artigo 7º do artigo 226 da Constituição Federal deu ênfase à família como forma de garantir a dignidade da pessoa humana, de modo que o direito das famílias está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana de forma molecular. Falamos isso lá no comecinho do nosso curso. É também com base em tal princípio que se deve solucionar o caso analisado, tendo em vista se tratar de supraprincípio constitucional. RESP 1448969 de Santa Catarina, como eu falei para vocês, julgado em outubro de 2014 e gerando o informativo 551 do Superior Tribunal de Justiça, que é conhecido como nosso Tribunal da Cidadania. Galera, fechamos mais um vídeo, a gente já volta também para trabalhar mais alguns aspectos aí. Já voltamos.